Você agora pode pegar esse mapa, porque você sabe, bom, o nome eu acho que ele é muito legal, não pelo nome que eu dei, mas assim, pela essência, é um mapa, é aquilo que você tem que fazer, para gerar isso, o caminho é esse, você precisa dominar esse. Daí você tem um servidor, e você vai colocar esse servidor para executar uma determinada atribuição. Você já sabe que para ele executar essa atribuição, ele precisa dessas competências aqui. Se ele não tiver, não adianta querer que ele execute aquela atribuição, que você sabe que ele não terá condições, que ele não terá competência de executar aquilo com perfeição. O que você vai fazer? Capacitar. Então a gente passa a ter a precisão exatamente do que as pessoas precisam, de uma maneira objetiva. Não é mais assim, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Então vou tomar uma neosaldina, um analgésico. Não, mas peraí, minha dor de cabeça é por causa do estômago. Então, se eu tomar um remédio por causa do estômago, vai sarar o estômago, vai sarar a cabeça, percebe? Nós vamos ter o quê? A precisão da informação. Nós vamos saber exatamente o que precisa ser treinado e quem precisa ser treinado. O mapa de atribuições não muda, mesmo mudando o gestor ou a presidência. Só que eu preciso, então, pegar esse mapa e distribuir entre os servidores, porque no mapa eu tenho as atribuições. Eu preciso distribuir esse mapa entre os servidores que executam aquela atividade. Só que antes, eu preciso passar um conceito para vocês do que é atribuição, do que é tarefa e do que é responsabilidade. Então, vamos entender o seguinte. Esta coluna do mapa são as atribuições. Atribuição é tudo o que precisa ser executado para gerar um produto. Agora, eu preciso avaliar a qualidade que o servidor executa cada uma dessas atribuições. Por quê? Ao avaliar a qualidade que ele executa essas atribuições, isso tem impacto no seu desempenho. Se um servidor executa essa atribuição de uma maneira boa, isso tem um impacto. Se ele executa de uma maneira insuficiente, isso tem que gerar lá, tem que estar claro na avaliação de desempenho lá do servidor. Uma atribuição, então tudo que nós temos ali são atribuições, só que de uma maneira geral, nós temos atribuições que são operacionais ou atribuições que são estratégicas. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo são atribuições. Só que concorda que tem algumas atribuições que são tarefinhas, alguém tem que fazer, então algum servidor tem que fazer, é mais uma tarefa, é algo que requer uma supervisão e tal. Agora, existem atribuições que são mais estratégicas, e isso tem um impacto maior. Não quer dizer que, pelo fato de uma atribuição ser classificada como tarefa, que ela é menos importante ou que ela pode ser desprezada, não é isso. Só que o detalhe todo vocês concordam que nós vamos ter um monte de atribuições? E de repente avaliar esse monte de atribuições pode demandar um tempo muito grande. Então, se eu pegar e em vez de avaliar todas aquelas atribuições, avaliar aquelas que são mais importantes, que são mais estratégicas para o negócio, eu consigo otimizar o meu tempo de avaliação. Então, para cada atribuição, eu tenho que pensar, isto é operacional ou estratégico? Se for operacional, é tarefa. Se for estratégico, isso é uma responsabilidade. Aquilo que ficou como responsabilidade, eu avalio. Aquilo que ficou como uma tarefa, eu não avalio. Conforme nós subimos na hierarquia da instituição, menor será a exigência de competências técnicas, porém, maior o nível de responsabilidade. Ninguém irá avaliar, por exemplo, o presidente tecnicamente, não faz sentido. Só que ele tem, na avaliação dele, por exemplo, a parte de responsabilidades pesa muito, a parte de resultados pesa muito. Então, conforme nós subimos na hierarquia de uma empresa, não importa se é pública ou privada, diminuem as necessidades de avaliação de competências técnicas, aumenta a necessidade de avaliação de responsabilidades. Quer dizer que nós podemos ter servidores que tenham apenas tarefas, outros que tenham somente responsabilidades.
Isto não é crime algum. Isso não significa que um servidor é melhor ou pior do que o outro. Isso significa que existem trabalhos de natureza que não são iguais, então que esses trabalhos têm complexidades diferentes. E se eles têm complexidades diferentes, obviamente, uns são tarefas, outros são estratégicos. Então são as responsabilidades. O que caracteriza uma responsabilidade? Então, deixa eu dar um exemplo. Vou sair um pouquinho da área de vocês, depois eu volto para a área de vocês. Então, tem o Paulo e tem o Rogério, meu xará. Então, é o seguinte, vou sair um pouquinho da área de vocês, daqui a pouco eu volto. Se eu falar assim, analisar o crédito do cliente, isso é uma tarefa ou uma responsabilidade? Analisar o crédito do cliente. Oi? Depende. Quem falou depende? Depende. Por que depende? Depende do que significa esse analisar. Por quê? Se for assim, analisar o crédito do cliente, passando as informações para o Rogério, que não sou eu, é o Rogério Fernandes, liberar ou não o crédito para o cliente, para mim isso é uma tarefa. Para o Rogério é uma responsabilidade. Está fazendo sentido para vocês? Gerenciar contratos e seus vencimentos. Se for apenas, eu pego, faço uma espécie de um follow-up e passo para o Paulo, para que o Paulo então tome as providências de negociação, né? Para mim isso é uma tarefa, para o Paulo isso é uma responsabilidade, tá certo? Então existem dimensões que caracterizam aquela atribuição para falar se aquela atribuição é uma responsabilidade. Impacto dos atos, o grau de autonomia, condutas tomadas a partir de uma informação obtida. Existem diversas características que vão mostrar se isso é ou não uma tarefa ou se isso é uma responsabilidade. Só que é muito difícil a gente olhar para tudo isso aqui. Então a gente faz de uma maneira mais objetiva, mais prática. Eu olho e falo assim, para cada atribuição eu falo, isso é operacional ou estratégico? Se for operacional, é uma tarefa. Se for estratégico, isso é uma responsabilidade. Ou eu considero o seguinte, aquela atribuição deve ser avaliada para compor a qualidade do produto a ser gerado? Se ela deve ser avaliada para compor a qualidade, então isso é estratégia, isso passa a ser uma responsabilidade. Se não, passa a ser uma tarefa. O que eu quero dizer? Lembra do tal do mapa que nós falamos? Isso aqui é aquilo que eu comentei. Conforme eu subo na hierarquia, diminui as tarefas, aumento as responsabilidades. Deixa eu voltar, eu queria voltar aqui, peraí. Estou voltando alguns slides rapidinho. O que acontece? Para cada atribuição que nós temos aqui nesse mapa, então, nós vamos falar se deve ou não entrar no instrumento de avaliação. Porque algumas são meramente tarefas. Eu posso ter uma atribuição que é uma tarefa, ou seja, ela não entra na avaliação, mas suas competências técnicas entram. Tá? Uma coisa é avaliar a qualidade que ele cumpre com aquela atribuição. Outra coisa é avaliar se ele tem domínio técnico ou não para executar aquela atribuição. E mais uma vez, não significa que se uma tarefa não entrar, se uma atribuição não entrar no instrumento de avaliação, que aquilo é mais ou menos importante. Nós não estamos falando disso. Porque, por exemplo, saindo da realidade de vocês mais uma vez, furou o pneu do carro. Aí tu tem que trocar, aí você vai lá no borracheiro tal, e aí aquele borracheiro vai lá e aperta. Só que em vez de ele apertar direitinho, ele apertou de qualquer jeito. Aí você saiu rolando o parafuso de um lado, aí o pneu saiu da outra. Percebe? Apertar o parafuso é uma tarefa. Mas se o cara não apertar aquilo direito, pode acontecer uma catástrofe, percebe? Então não significa que, só por ser uma tarefa, que aquilo não é importante para todo o processo. É uma tarefa. Mas nós precisamos deixar claro para as pessoas toda essa estrutura. Gente, tudo que nós estamos falando é uma obra de saneamento básico. Porque você deve estar falando, tá legal, mas onde que eu vou chegar com essa história? Onde nós vamos chegar com essa história é aqui, Deixa eu chegar aqui e tal. Vamos fazer um teste aqui, um exercício. Eu vou distribuir para vocês
Já já eu vou distribuir, mas eu vou distribuir uma folhinha só para a gente ver se a gente entendeu aqui o embalo. É uma atividade rapidinho. Nós vamos fazer essa atividade aqui, e aí vocês tragam essa folhinha amanhã, porque aí tem uma outra atividade que nós vamos fazer que está na outra folhinha, tá? Mas nós vamos fazer a atividade somente desta primeira folhinha que está projetada nesse instante. O que eu gostaria que vocês fizessem? Pode ser individual, não precisa, no máximo em dupla, tá bom? Com o seu vizinho do lado. Mas no máximo em dupla, não é porque é muito rápido. Eu só quero ver se a gente pegou o embalo do entendimento de entender o que é um produto e o que é uma atribuição. Eu vou entregar essa folhinha, eu pediria que vocês tentassem encontrar 3 produtos. Então, não precisa, você pensa na sua unidade e fala assim, 3 produtos que eu devo entregar na minha área. Aí tu vai lá, tu escreve. Desses 3 produtos, você escolhe um deles. Desse um que você escolher, então vamos supor que você escolheu aqui o segundo produto. Escolha desse produto, escreva aqui as atribuições que são necessárias para você gerar este produto. Mas, por favor, tenha consciência que pode ser que para eu gerar esse produto, eu precise de 10 atribuições. Quando nós estivermos fazendo esse trabalho de verdade, nós teremos que escrever as 10 atribuições. Aqui você não precisa escrever as 10 atribuições. Aqui você vai escrever no máximo 3 atribuições, só para ver se a gente pegou um embalo. Daí, para uma atribuição que você escolher aqui, porque você escreveu 3, então vamos supor que você pegue a primeira. Para esta atribuição, eu gostaria que você escrevesse aqui quais são as competências técnicas que precisam ser dominadas para executar esta atribuição. E aí você vai se inspirar, deixa eu fazer uma cola aqui no seu exercício, só um minutinho, calma aí, só vou fazer uma cola aqui. Vou bagunçar toda a sua apostila, tá? Tem as famílias, já passou as famílias? Não, tá aqui. Daí você vai se inspirar lá na página 18, que tem as famílias. Na página 18, segundo slide, página 19, primeiro slide. Aí você vai olhar assim, puxa vida, para eu fazer essa atribuição, eu preciso conhecer alguma coisa de softwares, dos softwares comerciais, Word, Excel, PowerPoint e tal, aí você vai colocar. Eu preciso conhecer alguma coisa de legislação, aí você vai colocar. Não é para colocar essas que estão na apostila, é para você pensar de acordo com a realidade da sua empresa, tá? da sua unidade, perdão, tá bom? Então, entenderam aqui o que a gente vai fazer? Encontrar 3 produtos, você escolhe para um desses 3 produtos e faz o desdobramento dessas atribuições, e aí dessas atribuições aqui, pega uma delas e tenta encontrar exemplos de competências técnicas. Daí depois o que eu vou pedir? Quem quiser compartilhar vai ler, olha, escolhi o produto tal e o produto tal. Só para a gente compartilhar, ó, isso é produto, isso não é produto, só para a gente ter certeza desse conhecimento que vai ficar. Só um detalhe aqui, como uma informação, como uma última instrução para vocês executarem esse trabalho. Quando você escrever a atribuição deve estar no infinitivo. Ó, voltei. A atribuição deve estar no infinitivo. O produto não tem verbo. Produto não tem verbo. Quem tem verbo é atribuição. Produto não tem verbo. Quem tem verbo é atribuição. Então, por exemplo, execução de processos pode ser um produto. Emissão de protocolos pode ser um produto, por exemplo. Aí, para você executar aquele produto, então você precisa ter atribuições. A atribuição, então, deve estar no infinitivo, ela não deve conter o como fazer. Uma atribuição por linha. E a atribuição, ela vai ter essa estrutura aqui, ó. Verbo no infinitivo, mais uma contextualização, mais a especificação da expectativa de entrega. Essa especificação aqui, ela não é necessária, ela é opcional, mas o verbo no infinitivo e a contextualização, isso é fundamental. Vou dar um exemplo aqui. Eu posso escrever assim,
Estabelecer a responsabilidade dos gestores diante das irregularidades e improbidades encontradas. Ponto. Se eu escrever até aqui, eu já escrevi o verbo e a contextualização. O que eu coloco depois da vírgula, eu estou colocando a especificação da minha expectativa. Olha lá. Estabelecer a responsabilidade dos gestores diante de irregularidades e improbidades encontradas, sugerindo a aplicação de penalidades cabíveis. Eu não estou dizendo o como fazer, mas eu estou deixando muito claro que não basta estabelecer a responsabilidade. Tu tem que, inclusive, sugerir as penalidades aqui. Está claro qual é o objetivo aqui? Vamos mais um exemplo. Classificar as irregularidades de acordo com resolução normativa. Uma atribuição. Mais uma atribuição. Efetuar a reposição de colaboradores ou de servidores conforme política interna homologada. É a atribuição que eu estou especificando. Planejar escopo do evento de capacitação do corpo funcional. Elaborar informações gerenciais de projeção de dados estatísticos sobre os programas a cargo da sua coordenação. Então, é esse exemplo. Então, fica aqui a referência para vocês terem lá, que nós temos que escrever a atribuição, que é o verbo no infinitivo, e mais essa contextualização. Então, voltando, apenas eu escolho 3 produtos, e de um dos produtos que você vai desdobrar. Estou passando as folhinhas ali para vocês, tá bom? Tirar o nó, você entendeu? Então, vamos lá. Primeiro detalhe, deixa eu fazer alguns comentários com vocês, até de algumas dúvidas que eu conversei com algumas pessoas, só para a gente compartilhar. Primeiro detalhe não existe produto de uma única atribuição. Produto de uma única atribuição, certamente não é produto, é a atribuição. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Então, um produto, ele obrigatoriamente tem que ser composto de diversas atribuições. Uma atribuição, cada uma das atribuições, não deve ser o como fazer, deve ser o que fazer. Outra coisa, quando eu olho um produto, então tinha assim, o de vocês era certidão, cadê onde eu estava da certidão? O de vocês era certidão, aí eu falei assim, mas só certidão? Deixa eu só complementar assim, emissão de certidão. Aí tinha o de vocês, que era o quê? O produto de vocês, que eu passei aí? Não, publicação de sentença, tudo bem, ficou. Tinha mais um que eu esqueci, eu falei com você. Oi? Pauta de julgamento. Então, o que acontece? Nós temos exemplos de produto. O produto, e aí, quando a gente pega o produto, a gente tem, então, cada etapa para fazer esse produto. Então, vamos dar um exemplo. Você pode compartilhar o produto e atribuição que vocês fizeram? Só como um exemplo? Espera aí, deixa eu levar o falador aqui. Espera aí. Estou chegando. Nós colocamos publicação de sentença, como atribuição lançar solução no SAP. Olha lá, pessoal. Juntar fisicamente a sentença no processo, notificar as partes ou publicar. Tá, então vamos lá. Publicação de sentença. Bom, para ter uma sentença publicada, é preciso o quê? Lançar a solução no SAP. Só um detalhe. Quando a gente escreve lançar a solução, a gente coloca assim, normalmente na atribuição a gente não coloca o nome do sistema, porque hoje é o SAP e amanhã não é mais, aí eu perco a atribuição, tá certo? Então assim, lançar a solução no sistema tal. Então eu não vou falar assim, por exemplo, o nome do sistema de protocolo, eu vou falar sistema de protocolo, eu não vou falar no nome do... Isso é só uma técnica, mas vocês não precisam se preocupar com isso, porque quando você escrever lançar solução no SAP, compete à consultoria da nossa equipe lá, virar e falar assim, olha, em vez de escrever assim, eu posso escrever de tal maneira, vocês escrevendo da maneira que vocês fizeram, está perfeito, está excelente, compete a nós pegar e fazer esse pequeno ajuste, tá? Juntar fisicamente a sentença no prontuário, no processo, notificar as partes. Então, quando ela escrever, por exemplo, notificar as partes, o que eu vou pedir? Será que em vez de notificar as partes, será que eu posso escrever assim? Emitir a notificação das partes, você entendeu? Eu só vou colocar uma frasezinha mais bonitinha para deixar aquilo lá mais bonitinho, só isso. Você entendeu?
Por quê? Quando eu pensa da seguinte maneira, nós temos um produto e atribuição, atribuição, atribuição. Outro produto, atribuição, 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 atribuição. Tá certo? Não é assim? Então nós vamos ter diversos produtos com diversas atribuições. E aí você tem lá 10 pessoas que você lidera. Você vai pegar aquela atribuição e vai colocar para o João fazer. Quando chegar essa atribuição para o João fazer, essa atribuição ela precisa estar contextualizada. Se tiver só escrito assim, como é que você escreveu aí esse último? Notificar as partes, mas notificar as partes do quê? Do que está falando, percebe? Então eu só vou construir uma frase para ficar mais bonitinha, mais contextualizada. Não significa que vocês erraram o trabalho, significa que vocês fizeram o trabalho de acordo com o processo que vocês conhecem. Outra coisa, qual é o macroproduto da área, por exemplo, da vara? Na realidade, é o apoio ao jurisdicionado, concorda? Esse é o macroproduto. Só que a gente não pode ter assim o macroproduto unicamente, porque senão a gente perde os detalhes do que fazer. Então, nós vamos descer num determinado nível de detalhe, mas que não vai ser muito detalhezinho, você entendeu? Então, o que acontece? Quanto que nós vamos descer? Nós vamos descobrir por meio de um processo que a gente chama lá de piloto. Então nós vamos, aliás, já está sendo realizado esse piloto. Eu não sei se tem alguém aqui que está participando junto com o Renan e equipe e tal, ou se essas pessoas estão nas outras turmas, mas enfim. Nós vamos convidar representantes de algumas varas, tanto de gestores, tanto de primeira quanto de segunda instância, para escrever, para identificar esses produtos e entender qual é a melhor maneira para a gente fazer aqui para o TRT da 15ª. O princípio que nós fizemos no TRT da 8ª foi o mesmo da 20ª, é o mesmo dessa, mas não significa que exatamente a estruturação de todas esteja 100% igual. Nós utilizamos a nossa experiência, mas nós vamos fazer aquilo que é necessário para ter os resultados que vocês precisam. Tá claro? Eu passei com vocês, vocês podem ler um produto de vocês que eu passei? Eu acho que de vocês, até que eu fiz aquele exemplo da contextualização. Certidão, né? Então o produto era emissão. O produto primeiro que você colocou era somente certidão. Tá bom, aí eu virei e falei assim, será que eu posso colocar como produto emissão de certidão? Porque a minha entrega é a certidão emitida, tá certo? Tá? Aí o que acontece? Para ter a emissão de certidão, aí quais seriam as atribuições? Que eu coloquei inicialmente, protocolar pedido. Protocolar pedido. E aí? Pesquisar no sistema. E emitir o documento. Aí eu virei e falei assim, puxa vida, mas se eu colocar somente assim, protocolar pedido, imagina que eu pego assim, protocolar pedido, do jeitinho que ela escreveu, e coloco isso para o João. Tem algum João aqui? Não? Então tá bom. Coloco isso para o João fazer. Aí o João vai falar assim, protocolar pedido, percebe? Então eu só dei lá uma carinha melhor para aquela atribuição. Protocolar os pedidos de certidão. Você entendeu? Então eu só vou fazendo esses ajustes para que a gente tenha esse processo. Aí vamos lá. Para protocolar o pedido, você encontrou alguma competência técnica? Você chegou a trabalhar no desdobramento da competência técnica? Não, eu coloquei. Então, tá. Aí, só que aí, então quando você coloca conhecimento da legislação, em vez de colocar assim, conhecimento da legislação, porque conhecimento já é o nível de proficiência, é importante a gente colocar qual legislação nós precisamos conhecer. Não tem essa legislação pertinente, não existe. Você precisa colocar quais são as legislações que você precisa conhecer para aquilo, tá certo?
Porque se você coloca assim, legislação pertinente, legal, é generalista. Pensa numa pessoa que sentou e caiu ali de paraquedas, ela não sabe quais são as legislações pertinentes. E o objetivo do mapa é deixar claro exatamente para a pessoa quais são as legislações que ela precisa conhecer. Entendeu? Outra coisa, quando a gente coloca o nome do módulo do sistema, o SAP. O SAP que vocês têm aqui, acredito que não é só um módulo que vocês têm. Vocês devem ter diversos módulos do SAP, não tem? Ou não? Oi? Então, o que acontece? É importante especificar qual é o módulo do sistema que vocês estão utilizando. Porque senão coloca assim. Oi? Não. O que eu quero dizer é o seguinte. Qual o módulo do SAP que você utiliza? Porque se você coloca SAP, o SAP é enorme. O SAP tem módulo de recursos humanos, tem módulo de finanças, tem módulo não sei do que lá, tem módulo... não, só estou querendo dizer, mas tem um módulo da primeira instância, tem um módulo... Isso, você entendeu? Mas precisa colocar de qual é, então da primeira ou da segunda, você entendeu? Só para a gente ter essa especificação. Alguém mais quer fazer algum exemplo? Fala, pois não. Nós fizemos aqui carga para advogado. Qual produto? Carga para advogado. Carga para advogado. Aí eu já estou imaginando, né, a carga de um... tá, manda lá. Ah, tá bom, desculpa. Desculpa. A primeira coisa que veio à minha mente, né, teatrinho segurando minha mãe, tá, tudo bem. Consultar prazos para a parte. Tá, isso. Aí outra é conferir a representação processual. Tá, conta. Só mais um detalhe. Manda. E a outra comissão é registrar a carga É assim, eu posso estar equivocado. Eu não conheço com detalhes o que significa a carga para advogado. Mas pelas atribuições que você colocou, para mim, isso parece que é o como fazer a carga e não o que fazer para que ela aconteça. Posso estar errado. Estou errado? Não sei, estou perguntando. Porque o que você colocou, eu não sei, por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa ter o tal do piloto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, duas características que a gente pode colocar em dúvida se aquilo é um produto ou não. Primeira característica, se um produto só tem uma atribuição. Não é o caso do jeito que você colocou. Mas o que acontece? Se todas as atribuições forem executadas ou tiverem que ser executadas, provavelmente pela mesma pessoa. Então, se todas essas atribuições são executadas pela mesma pessoa, quer dizer, é como se eu estivesse fazendo o como fazer. Então, a carga, na realidade, me parece ser uma atribuição de um produto maior. Oi. Atendimento atendimento a quem? Ao advogado, percebe? Aí sim, você entendeu? Aí o produto é o atendimento ao advogado, e aí então a carga é uma atribuição do atendimento, percebeu o que eu quis dizer? Grande exemplo, legal para a gente poder explicar. Então veja, a linha de pensamento é essa. Gente, o que a gente vai ter que sempre ajustar? Vamos entender o seguinte, vocês conhecem tecnicamente do que vocês fazem. A nossa equipe conhece a técnica de fazer esse processo de gestão de pessoas. E a gente tem alguns exemplos de outros tribunais. Então, quando a gente se deparar com uma situação dessa, nós não somos bobo nem nada. A gente vai lá no nosso dicionário, porque a gente também tem um dicionário, e vai falar assim, peraí, mas essa carga não estaria... Você entendeu? E aí a gente começa a fazer esse tipo de reflexão. Então, a gente tem alguns pensamentos. Se um produto só tem uma atribuição, isto não é um produto, isto é uma atribuição. Se um produto tem supostamente diversas atribuições, mas todos são executados pela mesma pessoa e exatamente na sequência,
isto é o como fazer. Então, isto não é provavelmente um produto, ela é uma atribuição. Veja, mais uma vez, nós não queremos, nesse encontro, estressar ou fazer com que vocês saiam daqui sabendo, como especialistas em identificação de produtos. Não é esse o objetivo. O objetivo é vocês entenderem que nós iremos montar um processo estruturado, pautado num documento chamado mapa, que nós, no momento adequado, vamos sentar e vamos construir. Tá bom? Por acaso alguém quer matar a curiosidade aí e dar mais algum exemplo? Ou tá... Pois não. A emissão de certidão, então, ela estaria também na atribuição do atendimento. Porque uma pessoa faz tudo e é uma atribuição do atendimento. Assim como o mandado de penhora, a gente colocou para parar, penhora, então tudo isso não é produto, isso tudo é atribuição. Então, é uma questão que a gente vai olhar. Se estiver na sequência, se for esse princípio dessa sequência, isso então pode ser atribuições de um produto. Então a gente vai fazer a seguinte pergunta: por que eu emito então, para que eu faço a carga, por exemplo, do advogado? Para o atendimento do advogado. Para que eu faço, qual outro que você comentou? Para que eu faço a emissão de certidão? Quando eu faço essa pergunta, a ideia é identificar então o produto, que é isso que eu comentei. Se a gente vai ter mais macro ou mais analítico, mais analítico. Concentrado que uma pessoa pega e faz tudo, eu acho que vocês estão indo mandado de penhora que vai para a justiça, para a rua, fazer alguma coisa, não sei. Então, um detalhe todo, uma coisa é o processo da emissão, entregou para o oficial de justiça, o oficial de justiça foi lá e executou. Exatamente, aí o produto seria penhora, exatamente nesse processo, tá? Aí, pronto, é só, como é que é o seu nome? Qual que é o seu? Ah, você está no grupo tá vendo? Já passou junto com o Renan? Legal, pronto. Ela tem até como competência técnica para atendimento, a não cognitiva. Qual? A não cognitiva. Não. Tem muito amor, personalidade. Não, tá certo. Agora veja, vamos pensar nas competências técnicas. Quando a gente estiver falando da competência técnica, eu estou pensando no como fazer. Veja, quando eu encontro competência técnica, eu tenho que pensar, porque, por exemplo, uma coisa é virar e falar assim, utilização da planilha Excel. Mas naquela planilha Excel, eu tenho que pegar dados que vêm daqui, eu preciso ter princípios de matemática financeira, percebe? Eu estou falando do como fazer, então eu também tenho que refletir na competência técnica, no tal do como fazer, tá? Gente, mais uma vez, o objetivo aqui, então, é nós encontrarmos essa linha, passar para vocês essa linha principal, que nós vamos trabalhar com produtos e essas atribuições, tá? Então, não queria que vocês, assim, ficassem preocupados. Segunda-feira, 8 horas da manhã, vocês não terão que identificar produtos e atribuições na área de vocês, não é esse o objetivo. Quando toda e qualquer ação que nós executarmos, nós executaremos em conjunto com vocês, tá? Mas eu queria passar mais um ponto aqui para a gente refletir, tá? A distribuição das atribuições entre os servidores lotados na unidade. Pessoal, alguma identificação com essa figura aí ou não? Aí você fala assim, sim, segunda-feira, 8 horas da manhã, quando eu chegar lá na minha unidade. Porque eu estou aqui 2 dias e os processos não pararam por isso, né? Os processos estão acumulando. Então vamos lá. O que pode ser feito para otimizar a produtividade lá na sua área? A única alternativa é pensar em processos. Eu esqueci o seu nome, que falou em trabalhar dos escaninhos ali, como é que chama? Oi? Leila. Pensa aí o que a Leila falou, que ela tinha lá e ela resolveu trabalhar com os escaninhos, é isso que você falou?
eliminou os escaninhos e tal, ela pegou e trouxe o quê? Um novo formato, um novo processo. Então, a única maneira que a gente tem para a gente aumentar a produtividade, primeiro saber o que tem que ser feito e a gente deixar claro o papel de cada um, para que cada um consiga focar naquilo que deve ser realizado. Então, nós temos que pensar em processos. E aí, uma vez que eu tenho a clareza dos produtos a serem realizados, e eu tenho as cadeiras vazias, quer dizer, as pessoas que devem executar, as pessoas que estão na minha equipe, eu faço o quê? A distribuição das atribuições para cada uma das cadeiras. Mas eu não posso fazer isso nesse momento pensando exatamente na pessoa. Eu tenho que pensar na cadeira vazia, pensando num fluxo e pensando numa vazão. Porque se eu pensar na pessoa, eu corro o risco de criar gargalos pela não competência que a pessoa tem. Eu ia falar pela falta de competência que a pessoa tem, mas às vezes soa mal, tá certo? Mas o que acontece? Veja, eu preciso, a partir do momento que a gente estruturou o mapa, eu tenho aquela atribuição. Então, o que eu vou pensar? Num fluxo de trabalho. Então, aquela atribuição vem para ser executado por quem está nessa cadeira. Eu estou pensando em processos de trabalho. Eu não estou pensando que aquela pessoa que por acaso ocupa aquela cadeira, ela não conhece Excel. E o fato dela não conhecer Excel, isso vai dificultar. Não, eu vou pensar o quê? No processo. E aí, quando eu tiver o perfil da cadeira vazia, eu preciso chegar à conclusão que, para ocupar essa cadeira, eu preciso então de alguém que conheça Excel. E quem está sentado nessa cadeira não conhece. O que eu tenho que fazer? Capacitar. Trabalhar com o desenvolvimento das competências das pessoas e não trabalhar com a falta da competência que a pessoa tem. É totalmente diferente. Faz sentido isso para vocês ou não? Ou dei nó na cabeça? Tá certo? Então, nós iremos distribuir pensando na produtividade. Veja, uma atribuição não significa que só possa ser executada por uma cadeira vazia. Eu posso ter uma atribuição sendo executada por mais de uma cadeira, não tem problema algum. Volto lá, na carga, como é que chama o negócio de carga aí? Carga do advogado. Então tá bom. Eu posso ter mais de uma pessoa executando a tal da carga, não tem problema nenhum. Tenho 10 pessoas, se eu falar que 5 dessas 10 farão, não tem problema. O único detalhe é que essas 5 tem que saber fazer, ponto. É isso que importa. Isso aqui, gente, funciona como se você fosse um técnico de futebol. Eu faço uma analogia desse ponto com futebol que eu acho que retrata muito. Vamos lá. Você tem produtos a serem entregues na sua área, na sua unidade. Assim como um técnico de futebol que tem uma equipe, você também tem uma equipe para entregar aqueles produtos. Só que os produtos, por exemplo, do técnico seria ataque, defesa e meio campo. Assim como o técnico, como no jogo do futebol, de repente alguém some da equipe porque foi expulso. Ninguém expulsou, mas às vezes o cara se auto-expulsa da sua equipe e o cara sai. Não é assim que acontece? E aí você, com aquela quantidade de servidores que restaram, você continua tendo que entregar esses mesmos produtos. O técnico de futebol, o que ele pode pensar? Bom, de acordo com a estratégia, se ele ainda precisa ganhar o jogo, ele vai distribuir o ataque, que foi expulso alguém do ataque ali, né, entre os demais jogadores. Ele vai fazer 10 virar 11. É isso que ele vai fazer. Pensa no técnico russo contra o jogo de vôlei contra o Brasil. Exatamente, olha lá. Você quer 2 match points, se não me falha a memória, e o cara conseguiu virar. O cara vai fazer 10 virar 11 ali e acabou. Agora, vamos pensar o seguinte, e se, por exemplo, o time já está ganhando, não precisa fazer mais gol, o que ele vai fazer? Vai tirar alguém do ataque, vai tirar alguém do ataque, vai aumentar aqui o meio do campo ou a defesa. Ele abre mão de entregar um produto.
Abrir mão de entregar um produto, se você já tem ele suficientemente realizado, qual que é o problema? Vamos pensar na área de gestão de pessoas, por exemplo. Vocês já responderam ou respondem pesquisa de clima organizacional? Mas todo ano vocês respondem a pesquisa de clima? Mas pode ser que não seja todo ano. Se num determinado ano for decidido que não será entregue aquele produto, qual que é o problema? Se está alinhado com a estratégia, percebe? Então, eu posso ou não, eu como gestor, posso ou não abrir mão da entrega de um produto movimentando pessoas, movimentando servidores, afinal de contas todos são servidores. É exatamente isso que proporciona o mapa de atribuições por produto, permitindo que você como gestor possa visualizar e distribuir esses produtos nas cadeiras que você tem ali, que são os servidores da sua equipe. Bom, então, naquele nosso mapa, nós vamos incluir mais uma coluna, que é chamada função ou papel. Se for função, não tem nada a ver com função comissionada, por favor. Ou, se vocês preferirem, eu não sei como que nós vamos batizar esse nome aqui no TRT. No TRT da 8ª ficou como papel, no TRT da 20ª ficou como função, nos TRS ficou como função também, ficaram como função, eles utilizaram como função, aliás, né? E então a gente passa a fazer esse processo, tá bom? Com isso gerado, eu tenho aqui algo que vocês não estão enxergando, não tem problema, eu vou dar um zoom, deixa eu abrir aqui um documento rapidinho, aguenta aí, função. Pessoal, por acaso aqui eu não tenho nenhuma descrição de função do setor público, mas não importa isso na realidade, o que eu queria mostrar aqui para vocês é só mesmo a essência. Então, ó, dá uma olhada, eu tenho aqui qual é a função, a missão da função, as competências técnicas que são necessárias. Está dando para enxergar mais ou menos? Dá, né? Aí, o nível ideal e o nível mínimo que é necessário, se isso vai ser utilizado na avaliação ou não, porque às vezes pode ser para referência. Tudo bem? Isso aqui é a descrição de função, ou seja, o que você vai entregar para o servidor quando entrar lá na sua unidade. A competência comportamental que é necessária dele, tá certo? Então ele fica, perdão, aqui as competências não cognitivas, ó, as não cognitivas, para ele executar essa atribuição ele precisa ter capacidade de análise, de articulação, de síntese e tal. As competências para referência, então ele tem que saber isso, mas assim, não vai ser avaliado isso dele. As competências comportamentais, então ele precisa ter lá comprometimento, comunicação, cultura da qualidade, flexibilidade e aqui o nível de proficiência que foi colocado. Aí tudo bem, aqui tem um exagero que pediram um super-homem, né? Mas o que significa flexibilidade nível 5? O que significa cultura da qualidade nível 5? Né? É muito generalista. Então, ó, vou lá para baixo, aguenta aí, estou passando aqui, tal. Comprometimento para essa empresa aqui significa assumir responsabilidade pelos erros cometidos e esforçar para resolvê-los. Significa gerir de forma responsável os recursos da empresa disponíveis para a sua atividade. Comunicação significa, então eu tenho o quê? Comportamentos específicos que vão traduzir o significado de cada uma das competências. Então imagine o seu servidor, o servidor que você lidera, eita danado, que eu queria subir isso, olha lá, recebendo um documento como esse aqui. Quais são as tarefas, o que ele tem que executar e quais são as responsabilidades. Tudo isso aqui compõe a nossa descrição de função. O instrumento para fazer o empenho. Isso significa que não adianta nada, servidor, você chegar e falar, eu não sabia. Não estava sabendo, está aqui, ó. Transparência, justiça, meritocracia. É isso que deve orientar o nosso processo do empenho. Então, de acordo com essa distribuição, estou voltando aqui, de acordo com essa distribuição de atribuições que vocês fizerem, irá gerar aquele documento de descrição de função.
Esse documento, tu vira lá para o Paulo e fala assim: Paulo, não importa o que aconteceu até hoje, nunca ninguém falou para você o que deveria, e então você passa a ter esse processo. Aí você deve estar pensando, legal, só que isso nós não vamos fazer dos servidores que eu lidero, porque o projeto é só para a primeira e segunda instância. Então, tudo bem, melhor ainda, você terá a sua descrição de função, daquilo que você efetivamente deve entregar e daquilo que efetivamente você será avaliado. Quando nós formos para o processo avaliando os demais servidores, isso mesmo irá se aplicar a eles. Está fazendo sentido isso para vocês? Vocês terão clareza de que exatamente entrará essa avaliação. Diga. Nas varas, a gente trabalha com os atos concentrados, ou seja, todo servidor de nível técnico, superior, com função, sem função, está fazendo todo tipo de serviço, todo mundo tem que saber tudo. Tá. Essa gestão por competência, ela vai coexistir com esses atos concentrados ou elas estão em choque? Não, elas não estão em choque. O que acontece é o seguinte, veja, eu posso ter um jogador multiuso, que o cara joga no ataque, na defesa, no meio do canto, lado direito, lado esquerdo, tá certo? É isso que você está falando, que você está partindo. Agora, o que é importante? Eu vou avaliá-lo em quê? Exatamente. Para você executar isso, quais são as competências que você precisa ter? Quando a gente parte do princípio do mapa, o mapa o produto final do mapa vai ser o que a vara precisa ter em termos de atribuições e de competências, é isso. Se você vai fazer com que todos façam tudo, ou se você vai distribuir os trabalhos de acordo com alguma estratégia, isso é uma técnica que você como gestor vai aplicar. Então você na sua vara, você pode utilizar essa estratégia, ou você pode virar e falar assim, fulano, ciclano, beltrano, concentre em tal coisa, você concentra. Não significa que o fato de eu me concentrar em tais produtos a serem entregues, que eu não tenha que auxiliar os demais na construção dos outros. Então eu posso ser responsável principalmente por 5 dos 10 produtos que tem lá no mapa, e eu vou ser avaliado por isso, mas eu também tenho que colaborar na construção, na execução dos demais. A quem compete isso? Somente a uma pessoa. Você, gestor lá da vara, você entendeu? Porque uma outra vara pode ter uma outra maneira de agir. Quando a Leila, resolveu deixar os escaninhos e passar a trabalhar de uma outra maneira, essa foi uma opção dela. Mas, oi? É o método concentrado, percebe? Então, isso é um estilo de gestão. Agora, o que acontece? O que nós teremos? Exatamente a clareza de que é preciso ser executado e de qual competência. E quando a gente cruzar com aquilo que o servidor está fazendo, a gente vai ter a identificação em que ele precisa ser aprimorado. Porque, embora seja o método concentrado, então o cara tem que pegar e fazer tudo, mas pode ser que ele não seja bom em tais características. Então, para ele melhorar o desempenho naquelas características, o que eu preciso capacitar? Então, não vai de encontro, vai ao encontro. Só que vai do estilo de gestão que você colocar ali. Porque o mapa não muda. O mapa é o mapa, você entendeu? O mapa está lá feito, está desenhado e acabou. Só se mudar lá onde está o tesouro que a gente vai redesenhar um novo mapa. Tá certo? Ficou claro? Bom, então o produto que nós queremos gerar é a tal da descrição. Só um detalhe que eu gostaria assim de passar para vocês, para a gente fechar. Eu sei que vocês estão cansados, né? Imagina, cansado, bobeira. É o seguinte, quando a gente olha para a descrição da função, então algumas informações complementares que nós colocamos, como a missão da função, a descrição sumária, isso é quase que tradicional, meio de praxe. Embora é o seguinte, para nós a missão da função não é o que mais importa. O que mais importa, na realidade, são as atribuições que nós já encontramos. Requisitos de acesso, atribuições padrão. Nós vamos trabalhar em cima disso. A atribuição padrão é o quê? Uma relação de atribuições que todos
os servidores precisam ter, independentemente da unidade que ele está. Que todos os diretores precisam ter, independente da diretoria que ele está. É chefe de seção que vocês usam o nome aqui? Gerente, como é que é na hierarquia? Diretor, depois secretário, diretor, assistente, chefe. Que todos os assistentes-chefes precisam ter, independentemente do local que ele está lotado. Então, por exemplo, uma das questões que vocês têm que fazer hoje não é aquele negócio de atestar frequência, de executar algumas rotinas, marcar férias, vocês não são responsáveis por algumas atividades. Essas atividades, elas entram para todos, independentemente da unidade que vocês estão à frente. Isso é aquilo que a gente chama ali de atribuições padrão. Tá? Então a gente vai ter uma lista de atribuições padrão de acordo com o nível hierárquico, tá bom? E aí o que acontece? Só para a gente pensar, não tem o produto da sua unidade e as atribuições necessárias para realizar aquele produto? Quem realiza as atribuições para aquele produto acontecer? Normalmente sua equipe. E qual é a sua descrição de função? A sua descrição de função é a responsabilidade pela entrega daquele produto. A qualidade da entrega daquele produto é a sua descrição de função. A descrição de função do superior imediato nada mais é do que a qualidade, as atribuições diretas que tem naquele produto, mais a garantia dos produtos da equipe que ele lidera, mais a lista de atribuições padrão. Sabe o que isso significa? Quanto mais atribuições, não tem os produtos e atribuições? Quanto mais atribuições vocês tiverem de execução de produtos, mais operacionais vocês são, menos estratégico vocês estão. Com isso, a gente consegue, imagina, né? Hoje o gestor, como falta gente na equipe, ele acaba ele fazendo trabalho de analista, ele faz o trabalho de técnico, tá certo? Pensa então na distribuição do mapa. Quanto mais atribuições do mapa estiver a seu encargo, mais operacional tu está sendo. Então, o que a gente pode fazer quando a gente fechar esse ciclo? A gente pode fazer uma análise, e aí, eu esqueci o nome dessa moça, qual que é o seu nome? Maria Alice. A Maria Alice fez uma pergunta, né, falou da questão da estrutura, então eu falei que a gente precisa falar em números. Então, quando a gente passa a ter um diagnóstico para falar assim, para o tribunal, os nossos gestores não estão fazendo as atribuições de responsabilidade dos produtos. Eles não estão respondendo somente pelos produtos, eles estão executando tais atribuições que são operacionais. Por quê? Porque então está faltando gente. Então a gente começa a ter o quê? Evidências. Não significa que isso vai ter uma varinha mágica e a partir de então vai ter um novo concurso com mais não sei quantos servidores. Não significa isso, eu não posso prometer isso. Mas significa que a gente passa a mostrar essas evidências. E quando a gente mostra evidências, começa a trabalhar com números, fatos e dados, aumenta as nossas chances de sensibilização para provocar mudanças, tá? Esse é o princípio, tá bom? Gente, tá todo mundo cansado? Vamos fazer o seguinte, nós estamos no programa, tudo direitinho, tal, vamos sair 5 minutos antes, mas amanhã o nosso horário é às 8h30. Não é 8h30? Não sei. Pega aí no programa. 8h30. 8h30. Está aí no programa? Só vamos confirmar aqui. Eita danado. Agora vocês vão ver o que é a idade. Eu não. 8h30. 8h30, então, saio falando. Cheguem às 8h30 para a gente não perder, tá bom? Então, nós estamos aqui mesmo, tá? Vocês continuam nessa sala mesmo, tá? Amanhã a gente fecha o entendimento das competências técnicas, das comportamentais, e aí na parte da tarde a gente vai para uma atividade, para uma discussão, que a gente vai ter uma plenária no final do dia, tá bom?
Gente, obrigado, bom descanso, até amanhã.